Olá, estamos de volta dando prosseguimento a essa jornada nova, né? Que trata da obra O Ser Consciente, da nossa querida Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Nesta série que tem a função de trazer para nós esse movimento da psicologia como algo que é muito mais próximo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, do que podemos supor, né? Então, nesta obra que nós estamos dando os primeiros passos, estamos no primeiro capítulo intitulado A Quarta Força, que Nara, na semana passada, começou a falar sobre ele, e nós vamos hoje buscar o item chamado Definições e Conceitos. Nesse momento, a veneranda começa nos dizendo que qualquer coisa que se vai fazer uma definição, conceituar, significa reduzir. E não é esse o intuito, apesar de dela trazer algum conceito, né? Mas a ideia é de não reduzir a uma fala específica, e sim trazendo na amplitude que a quarta força, que é a psicologia transpessoal, tem para contribuir nessa abordagem do crescimento do ser humano, né? No despertar cada vez mais amplo da consciência. Então ela faz um pequeno passeio falando sobre o desenvolvimento na cultura ocidental, ainda bem restrito no sentido de entender o ser humano como esse complexo de desenvolvimento, né? Onde ele é um ser espiritual, e a abordagem já do Oriente, que tem um entendimento mais amplo com relação às reencarnações. A gente vai ver no Vedanta e no budismo muito claramente o entendimento das reencarnações como parte do crescimento do ser humano, né? Então, quando Jesus vem, ele é o marco para unir esses dois processos. O processo de desenvolvimento do entendimento do ser no mundo ocidental com o mundo oriental, trazendo o equilíbrio desse entendimento. Apesar de no Ocidente nós termos tido alguns espíritos missionários que vieram e mostraram na prática das suas ações que estavam com conhecimento para muito além dos dogmas da época, né? Mas ainda assim, exemplos de Francisco de Assis, de Teresa d'Ávila, mas no geral vivemos um período longo onde o entendimento trazia para o coletivo muitas marcas kármicas. A culpa, o medo, essa pedagogia que foi utilizada durante longo tempo deixaram marcas, né, no nosso desenvolvimento psicológico. Então, quando nós vamos tendo a psicologia trazendo a libertação do ser enquanto indivíduo consciente, e se hoje fala-se, né? Está se falando nesse livro, nesse capítulo da quarta força, as forças anteriores, né? A primeira, que foi a psicanálise, a segunda, a psicologia comportamental, num desenvolvimento crescente, a terceira, a psicologia humanista, até chegar à quarta força, que é essa transpessoal, em que coloca o indivíduo como alguém que é responsável pelo seu autoconhecimento, pelo seu crescimento dentro das suas relações pessoais e interpessoais, né? E Jesus, nesse contexto, ele une essas duas pontas do desenvolvimento que se fazia no Ocidente com o Oriente, e quando ele estabelece para nós, colocando o indivíduo como o ser central no seu próprio desenvolvimento, colocando claramente que nós somos seres espirituais
em viagens, em roupagens, em momentos de uma encarnação terrena, mas somos seres espirituais, passando pela matéria, passando sucessivamente pela matéria, até fazermos um desenvolvimento mais completo das nossas possibilidades. Então Jesus, quando ele estabelece o não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam, coloca uma balança que favorece amplamente a nossa forma de escolher as atitudes, as ações, né? É claro que não considerando uma pequena parcela de indivíduos que estão completamente trazendo ainda marcas profundas no seu desenvolvimento psicológico e encontram-se impedidos de um entendimento lógico com relação a isso, sendo seres ainda desequilibrados e, portanto, vão achar bom o desequilíbrio, né? Tirando essa pequena parcela, nós vamos ter uma grande maioria, que são as pessoas ativas, atentas à sua própria vida, onde querem viver o que é melhor para si. Então, se eu quero o que é bom para mim, eu devo desejar isso ao meu próximo, ao meu semelhante. Essa premissa de fazer com que pensemos sempre antes de tomarmos determinadas medidas, de fazermos algo, pensar, será que eu ia gostar? Se eu tivesse no outro lado, eu ia gostar de ser tratado assim? Eu ia gostar de ser recebido dessa forma? Epa, não gostaria. Então, devo adequar minha atitude ou minhas atitudes de acordo com aquelas em que eu me satisfaria. Como nós estamos ainda numa fase de desenvolvimento, né? Às vezes nós nos esquecemos dessa premissa tão importante de Jesus, pensar que o outro deve receber aquilo que eu acho que vai ser bom para mim, né? Se é bom para mim, vai ser bom para o outro também. Voltando a lembrar que fora as pessoas que num estado tão grande de desequilíbrio não têm esse discernimento e como às vezes estão voltadas para atitudes que não são boas, acham que o outro também vai querer. Então é dentro desse equilíbrio do entendimento do que de fato é bom. O que é bom é o que eleva, é o que traz benefícios e não o que eu erroneamente posso estabelecer momentaneamente, né? Então essa premissa de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse nos salva de muitas encrencas, né? E a outra perspectiva que Jesus traz fortemente é de trazer o reino dos céus, o reino de Deus, o lugar onde nós projetamos como a nossa felicidade, né? Como Ele projeta como sendo um lugar para a nossa felicidade, trazer para o agora. Jesus fala isso. Meu reino não é desse mundo, mas que o reino dos céus, ele está inserido em nossa consciência, na maneira como nós nos portamos, podendo já viver no céu enquanto na terra. Então, essa perspectiva de antecipar esse gozo, essa satisfação, nos traz um benefício incontável. Por isso Jesus, esse grande terapeuta, né? Jesus, o marco dessa psicologia transpessoal, onde estabelece que o alargamento, o crescimento da consciência é que vai trazer a possibilidade de uma felicidade constante. Estejamos fora da matéria ou dentro dela, estejamos reencarnados ou no mundo espiritual. É o estado de consciência que vai nos trazer essa tranquilidade. E é possível, né? Jesus fala isso para nós há mais de 2000 anos. Se fossem coisas impossíveis, seria muita
covardia da parte de Jesus, né? E ele não vem fazer isso, ao contrário, vem nos estimular para algo de que somos capazes de viver e fazer. Não na plenitude aquela em que ainda estamos galgando, estamos trabalhando por adquirir, mas dentro das possibilidades que nos são factíveis no estado atual do nosso desenvolvimento, é sim de nos tornarmos pessoas felizes e conscientes dentro daquilo que eu ainda não consigo, mas tenho a convicção de que trabalhando, meu esforço é que conseguirei. Isso traz paz, isso traz tranquilidade, porque eu não estou dependendo de pessoas alheias para esse processo, né, de desenvolvimento, desse autodesenvolvimento. Então, conceituando um pouco, né, o que seria a quarta força, é o desenvolvimento do indivíduo enquanto as suas possibilidades, do seu autoconhecimento, do seu próprio crescimento pessoal, que é o próprio crescimento, né? E também o crescimento interpessoal das relações uns com os outros. Que nós possamos aproveitar grandemente, se não para mergulharmos em conceitos, porque não é essa a intenção, mas trazer essas definições para a nossa vida, como Jesus fez com tanta maestria. Não tem as palavras complexas, e sim as ações libertadoras para a nossa vida. Fazer ao nosso semelhante aquilo que a gente quer receber. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz nessa jornada tão libertadora em que estamos juntos.